Com a chegada da criança à família, é comum surgirem dúvidas sobre a sua alimentação. A família toda e as pessoas próximas querem oferecer o que há de melhor para a criança crescer feliz e com saúde. Aí começam a surgir várias dúvidas na cabeça e vem aquelas perguntas. O que é recomendado para essa idade? Como e com que frequência ela deve ser alimentada? Até quando ela pode mamar no peito? Quais os alimentos que ela pode comer? Essas dúvidas, entre outras, a gente pode estar tirando através do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos. O Ministério da Saúde, agora em 2019, nesse mês de novembro, ele lançou a atualização desse Guia Alimentar. E a gente, no canal É Coisa de Mãe, vamos passar para vocês as modificações. Porque a gente já falou sobre alimentação para crianças menores de 2 anos, que foi a versão de 2010. E como teve essa atualização uma década depois, a gente viu a necessidade de estar passando para vocês o que mudou. E sim, posso dizer que mudou bastante coisa, porque nesses últimos 10 anos, praticamente, aconteceu muita coisa na sociedade, hábitos alimentares foram mudados, a população mudou, o tempo que a família tem em casa para se alimentar. Então, assim, muita coisa foi mudada nesse guia e a gente vai passar para vocês. A primeira versão desse guia alimentar foi em 2002. Teve uma revisão em 2010 e agora foi atualizado em 2019. O guia, ele se baseia, esse guia de 2019, no Guia Alimentar para a População Brasileira publicado em 2014. Eu já li o guia de 2014, muito bom. Eu ainda estava preparando o material para estar passando para vocês sobre esse guia alimentar, mas eu acho melhor a gente estar atualizando vocês para menores de 2 anos. Eu acho mais importante porque eu já falei sobre isso e como mudou bastante coisa, eu acho que a gente tem que, né, por respeito a vocês, estar passando o que foi mudado antes de eu falar do guia de 2014. Mas uma coisa tem muito a ver com a outra e a gente vai estar nos próximos vídeos atualizando vocês sobre isso. Esse guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos, ele se baseia em alguns princípios. Eu vou estar falando para vocês esses princípios. Primeiro, a saúde da criança é prioridade absoluta e responsabilidade de todos, da família, da sociedade e do governo. O ambiente familiar é espaço para a promoção de saúde, então no nosso ambiente a gente tem que promover a saúde. E qual é a melhor forma de estar promovendo a saúde? É estar passando para a criança melhores hábitos alimentares e estar ofertando para ela alimentos saudáveis. Os primeiros anos de vida são importantes para a formação dos hábitos alimentares. Então, esses primeiros anos que a criança está se formando, o seu hábito, né, alimentar, o que os pais têm que fazer? Passar a forma correta de se alimentar, então, educar a criança do que ter que reeducar lá no futuro. O acesso ao alimento adequados e saudáveis e a informação de qualidade fortalece a autonomia das famílias. Então, quanto mais a família se pesquisar sobre o que é importante estar passando para a criança em relação à alimentação, melhor vai ser a autonomia dessa família na hora que for comprar um produto, porque ela vai saber o que ela precisa, o que ela tem que ver quando pegar uma embalagem, quando for fazer a feira, o que é importante que ela tem que fazer, né, na hora de fazer a compra do alimento de casa. A alimentação é uma prática social e cultural. Adotar uma alimentação adequada e saudável para a criança é uma forma de fortalecer sistemas alimentares saudáveis. A criança que aprende a comer de forma correta, ela vai ser um adulto que vai se alimentar de forma correta também. Estímulo à autonomia da criança contribui para o desenvolvimento de uma relação saudável com a alimentação. A criança também tem autonomia quando ela vai comer também. Então a gente não deve obrigar a criança a comer as coisas que a gente acha que ela deve comer. Ela tem que aprender a se alimentar de forma correta, mas também a gente tem que respeitar o que ela quer, contanto que seja de forma saudável. O que é uma alimentação saudável e adequada? É fundamental para a manutenção da vida como bem-estar e qualidade. Deve ser harmônica em quantidade e qualidade. Atender os princípios de variedade, equilíbrio, moderação e prazer. Deve atender às necessidades de cada indivíduo, de acordo com sua fase da vida,
suas preferências e especificidades. Um bebê é diferente de um idoso, de um adulto, de um adolescente. Então, a alimentação, ela tem que ser individual. Não é uma alimentação dentro do ambiente familiar, uma coisa assim coletiva, vamos assim dizer. Então, se você tem alguém dentro do familiar que precisa de uma alimentação mais abrandada, a gente vai fazer um pouquinho mais pastosa, vai cozinhar um pouquinho mais. Se tem uma pessoa que ela não pode consumir açúcar, tem diabetes, por exemplo, a gente vai fazer uma alimentação que não tem açúcar, não tem excesso de sal. Então, a alimentação saudável ela tem que se adequar ao indivíduo, de acordo com sua fase da vida, suas preferências e especificidades. Então, não existe uma regra geral nesse guia alimentar. A gente tem que seguir de acordo com cada indivíduo. E visa também a produção dos alimentos deve ser orientada por práticas saudáveis que protejam o planeta. Entre elas é o quê? Desperdício de alimentos. Então, a gente tem que aprender a aproveitar o máximo aquele alimento in natura que a gente compra. E infelizmente a gente joga muito alimento bom no lixo. E eu queria estar passando para vocês isso também, sobre como reaproveitar alimentos, para a gente poder seguir ainda mais o guia, ajudando o planeta também. Aí tem aquela pergunta, como deve ser uma adequada e saudável refeição? Aí o guia fala, deve ser feita com comida de verdade. Aí a gente fala, comida de verdade? O que é uma comida de verdade? É um alimento mais próximo do natural. Quanto mais natural for aquela refeição, mais de verdade é aquela comida. A primeira refeição da criança é o leite materno. O primeiro alimento que seu filho recebe assim que ele nasce é o leite materno. E a gente sabe o porquê do leite materno e seus benefícios, porque ele é aquele alimento, o melhor alimento que a gente tem que oferecer para a criança. A gente sabe as propriedades que o alimento materno tem que nenhum outro alimento a gente vai encontrar. Eu já falei muito sobre isso, sobre os benefícios do aleitamento materno, as propriedades do leite, então tem vídeos meus que falam sobre isso. Quem não sabe e tiver interesse pode estar acessando. E é assim, isso foi uma coisa que não mudou no guia anterior de 2010, desculpa. O leite materno continua sendo o primeiro alimento da criança, que é os primeiros 6 meses de vida, é exclusivo. Ele fala que tem que ter uma alimentação saudável, tem que ter como base alimento in natura ou minimamente processado. Então, a base da alimentação do indivíduo, da criança, tem que ser o alimento in natura ou minimamente processado. Eu falo que isso não é só da criança, mas de todo o familiar. Se a gente seguir esse passo do guia, a alimentação da família vai ser muito melhor, nutricionalmente falando. Alimentos processados industrialmente devem ser limitados. Processados industrialmente. E alimentos ultraprocessados não devem fazer parte da alimentação da criança. Eu acho que não só da criança, mas como de todo o indivíduo. Então, os alimentos ultraprocessados, menos de 2 anos, a gente não deve estar fornecendo para a criança. Por quê? Porque a gente está ensinando ela a se alimentar de forma correta. Então, se a gente começa já logo do início dar coisas que não tem nada a ver com uma alimentação saudável, a tendência é ela querer sempre aquele alimento, porque ele é mais fácil, ele é mais saboroso, teoricamente, porque ele é feito de bastante conservante, aditivo, concentrador do sabor, né? Então, assim, são coisas viciantes até que eles colocam dentro desses alimentos. E aí, a gente acaba matando o que a gente estava, tentando ajustar a criança na alimentação. Então, evitar alimentos. Evitar não deve ser servido para a criança de forma alguma. E outra coisa, tem gente que não sabe o que é um alimento processado industrialmente, natura, minimamente processado, desprocessado. Não sabe. Eu vou estar passando para vocês depois em outro vídeo, explicando o que é, para vocês enxergarem quando for no mercado, só de bater o olho já saber o que é cada um. Eu vou estar mostrando com fotos, dando exemplos para vocês entenderem o que é cada um desses, para a gente não ter que errar, tá? Por enquanto, como eu não lancei o vídeo ainda, o que vocês têm que saber que é importante. A base da alimentação da criança tem que ser alimento in natura.
Quanto mais natural for o alimento, melhor. E minimamente processado, que nem um milho, por exemplo. Você tem um milho natura lá que você comprou a espiga. O minimamente processado é um milho de latinha. O melhor é o in natura, óbvio, porque ele não tem nenhum tipo de conservante, mas se você não tem um acesso fácil a ele, o minimamente processado seria o milho de latinha, lá que você já compra de latinha. De preferência aqueles que é feito no vapor. Evita aqueles lá que é salmoura, porque ele é muito salgado para criança, que a gente está tentando ajustar os hábitos alimentares. Esse é um exemplo e vou mostrar para vocês outros quando a gente gravar esse vídeo falando sobre isso. Aqui vou passar para vocês os 12 passos que o Ministério da Saúde sugere para uma alimentação adequada para menores de 2 anos. Então eu vou só passar, eu não vou entrar muito a fundo, porque isso vai ser mais pra frente que eu vou estar falando para vocês. A ideia aqui é só para entendimento de vocês sobre o que é o guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos. Primeiro, amamentar até 2 anos ou mais, oferecendo somente o leite materno até 6 meses. Os 6 meses eles falam exclusivo. É um pouquinho difícil, né? Se a gente for ver, criança que é amamentada até 2 anos é o mínimo, porque as mães elas têm receio de amamentar as crianças até 2 anos. Depois não vai querer largar mais o peito, mas enfim, quanto mais a gente conseguir aumentar esse tempo de amamentar, quem vai estar ganhando é a criança. O lucro vai ser sempre para ela. E para a mãe, eu creio que também ela tem uma satisfação, mas por enquanto ainda é um bloqueio que as mães têm em relação a isso. Mas os 6 meses está aumentando bastante, as mães que conseguem aumentar exclusivamente por 6 meses. Isso é muito legal. Fico muito contente que eu bato na tecla que eu sou muito a favor da amamentação. Oferecer alimentos in natura ou minimamente processado, além de leite materno, a partir de 6 meses. Então, quando a criança começa a se alimentar com esses alimentos a partir de 6 meses, o alimento materno ele tem que estar junto. Então, nos intervalos, oferecer o leite materno para a criança. Oferecer água própria para o consumo à criança em vez de suco, refrigerantes ou outras bebidas açucaradas. O que eles querem dizer com isso? Isso que não tinha no anterior, no passado, né? Se você não for oferecer uma bebida de qualidade, que não tem açúcar, não tem nenhum tipo de aditivo, não tem adoçante, for alimento in natura, tudo bem. Mas como a gente sabe que via de regra isso não acontece, que as pessoas quando preparam algum suco dificilmente deixam de colocar um açúcar para deixar o suco mais saboroso. Aí o que eles falam? Não ofereça. Se não é para oferecer o correto, não ofereça nada. Para você não errar, ofereça água. Água sem nada, só a água para criança, sem adição de açúcar ou outro tipo de coisa parecida. Somente água. A forma de não errar e saber que para oferecer uma coisa de qualidade para a criança, ofereça somente água. Que a criança não vai sentir a menor diferença, que para ela tá em formação de paladar, ela não sabe o que é doce, não sabe o que é salgado. Então ofereça água. E crie o hábito da criança estar bebendo água, que tem criança que não bebe água. Oferecer a comida amassada quando a criança começar a comer outros alimentos além do leite materno. Isso vai também, eu acho para mim que vai de cada pessoa. Vai dar segurança que quem for alimentar a criança tem. Eu ofereci comida para minha filha amassada muito pouco. Eu já parti para o método BLW, que você dá os alimentos mais inteiros para a criança. Eu achei que ela conseguiria e eu me sentia segurança em fazer isso. Mas se a pessoa não tem essa segurança, ela pode oferecer a comida um pouquinho mais amassadinha para crianças, sem perda nutricionalmente nenhuma. Tanto que ela siga a regra dos alimentos in natura minimamente processados, né? Isso vai dar segurança, porque se você não tem a segurança, é melhor você ir para aquele seu porto seguro, que é um alimento já amassadinho para dar para a criança. Nutricionalmente, está adequado. Não oferecer açúcar nem preparações ou produtos que contenham açúcar para criança com menos de 2 anos de idade. Ou até 2 anos de idade. Ou mais se eu conseguir. Porque o açúcar ele é viciante. Então se você começa a oferecer açúcar para a criança menor, a tendência é que ela consuma mais açúcar no futuro. Então a gente já tem que preparar que a criança ela sinta o sabor do alimento sem adição de nenhum tipo de realçador de sabor, vamos assim dizer. Então se ela vai tomar um suco sem açúcar, se ela vai comer uma fruta,
sem açúcar. Se é azedinha, não tem problema. A criança consome, ela faz a caretinha no início, mas depois ela come sem problemas nenhum. Não oferecer alimentos ultraprocessados para as crianças. Como já falei, esse alimento ultraprocessado, ele não tem nada saudável e nem de qualidade nutricional para oferecer para ela. Então, quanto menos oferecer, não só para a criança, mas para a família inteira, melhor vai ser a qualidade do alimento servido dentro da sua casa. Cozinhar a mesma comida para a criança e para a família. Não fazer distinção na hora que for servir o alimento para a criança. Então, aquela cenoura que a criança vai comer é servida para todos da casa. O mesmo brócolis, o mesmo alface, o mesmo tomate, o mesmo arroz com feijão. O máximo que a gente faz, pelo menos foi assim que eu fiz, como eu não dei nada de açúcar nem sal para ela, eu reduzi, antes de eu temperar o alimento, eu já separava o dela. E depois eu temperava o alimento com o restante da família, mas era o mesmo alimento. Eu só não temperei, tirei o dela antes de temperar. Zelar para que a hora da alimentação da criança seja um momento de experiências positivas, aprendizados e afeto junto à família. A hora da refeição é uma hora sagrada, então assim, a gente fazer que aquele momento seja harmonioso, todo mundo se junto conversando. Aqui em casa é proibido televisão e celular na hora da refeição. Então a gente senta para ter um momento em família, harmonioso, para a gente conversar, dar risada, fazer aquele momento o mais agradável possível. Prestar atenção aos sinais de fome e saciedade da criança. Conversar com ela durante a refeição. A gente tem a tendência de querer puxar alimento na criança. Ela não comeu tudo. Mas ela sabe o quanto ela tem de fome, quanto ela está saciada ou não. Eu não posso falar isso por ela. Então, se eu estou dando alimentação ou ela está se alimentando e fala, eu não quero mais, eu não vou forçar. Eu só vou conversar. Você não quer mais mesmo? Come mais um pouquinho. Se ela falar não, é não. Não faça aquele momento ser um momento desagradável. Ela é obrigada a fazer aquilo que ela não tem vontade. Então a gente tem que observar os sinais de fome da criança. Não ficar entuchando o alimento da criança, achando que ela tem que comer aquele pratão de pedreira que a gente fez para ela. Cuidar da higiene e todas as etapas da alimentação da criança e da família. Então, a higiene dos alimentos, isso é muito importante para a gente estar evitando uma toxinfecção alimentar. Então a gente tem que estar higienizando as verduras, hortaliças, e tem todas aquelas etapas, né, da cocção do alimento, que isso é muito importante. Eu vou estar gravando um vídeo sobre isso também. Eu não tinha pensado até então, mas eu acho que é importante a gente mostrar como está higienizando de forma correta os alimentos. Oferecer à criança alimentação adequada e saudável também fora de casa. Então, se você sabe que você vai para um lugar, numa festa, que não vai estar oferecendo aquilo que você está educando o seu filho, você leva o alimento. Você sabe que normalmente festa de criança, um exemplo, não se oferece suco natural. Às vezes água, mas normalmente é refrigerante. O que você faz? Leva o suquinho na garrafinha para ela. Leva uma frutinha picadinha. Evita, né, que ela fuja um pouquinho daquilo que ela está acostumada. Eu sempre fiz isso. Quando eu saía com a minha filha, eu sempre levava já a necessaire dela de comida. Tinha lá o suquinho, tinha a frutinha picadinha. E até hoje, quando eu saio com ela, eu já saio com a marmitinha dela pronta, porque eu sei que é o que ela precisa e é aquilo que ela já está educada. Então, quando ela me pede uma fruta, ela me pede um suco, porque ela nunca tomou refrigerante. Então, a gente tem que também zelar, não só dentro de casa, mas fora de casa também. Proteger a criança da publicidade de alimentos. Isso é importante. Eu tive um episódio que, assim, eu nunca levei minha filha para comer fast food. Essas que a gente está acostumado a ver por aí. Alimento, o valor do lanche é bem em conta, né? E uma vez a gente passou em frente ela já apontou o dedo. Eu falei, nossa, como assim? Nunca, né? Falei, nunca levei. Como que ela sabe? Aí eu fui observar ela assistindo os videozinhos dela que ela gosta de ver no YouTube. Aí ela assistia um vídeo de umas crianças que ficavam comendo esse tipo de alimento, e quando era oferecido um brócolis, uma cenoura, a criança fazia cara feia e ficava feliz quando era esses alimentos de fast food. Aí eu bloqueei totalmente, eu não queria que ela assistisse aquilo, porque estava querendo, a minha criança tem informação alimentar. Se ela vê um vídeo de uma criança que não quer, faz cara feia para aquele alimento que é verde e que é bom aquele outro, quando for oferecer para ela, ela vai fazer a mesma coisa. Então,
proteger a criança, sempre observar o que seu filho está assistindo, se é adequado para a idade, não deixar que esse mercado, né, de consumismo, que é muito agressivo, que eles fazem realmente para a criança, né, se entreter naquilo, é muito colorido, tem musiquinhas engraçadas, leva outras crianças a estar fazendo para estimular que aquela criança que está assistindo sabe que se aquela criança que tem a mesma idade que eu pode, né, então porque é bom, e a criança não tem esse discernimento, quem tem que ter é a gente. Então sempre observar o que seus filhos estão assistindo, se é adequado para a idade, ok? Isso que eu quero passar para vocês, que é o que mudou do guia, né? Eu acho que é responsabilidade do canal, já que a gente falou, né, o que era de 2010, então a gente tem que mostrar as mudanças também. Vou estar gravando o vídeo, então assim, a dica do É Coisa de Mãe. Daqui pra frente eu vou estar falando sobre isso, vou estar explicando melhor o que é minimamente processado, o que é ultraprocessado, para vocês entenderem. Vou estar falando sobre a higienização correta dos alimentos, entre outras coisas muito importantes que vão ser os nossos próximos vídeos. Então você fique ligado no canal, que daqui pra frente a gente vai focar um pouquinho nisso, porque é uma coisa que eu acredito que eu acho que é muito importante. Porque a gente está vendo hoje não, já vem de muitos anos, né? O quanto tem criança com problemas de saúde, que antes era de pessoas com mais idade, a gente está vendo que está indo para as crianças menores. E é importante a gente estar zelando pelos nossos pequenos e pela saúde deles, que vai impactar não só agora, mas como no futuro também. Então a gente tem que cuidar, ok? Obrigada e até a próxima. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal. E se quiser saber mais sobre esse assunto, deixe nos comentários e compartilhe.